Olá, boa tarde a todos. Já temos agora uma plateia um bocadinho mais composta. Bem-vindos. O meu nome é Marta Plancha. Muitos de vocês já me conhecem por serem nossos alunos. Para quem não me conhece, eu sou interna de Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e sou também coordenadora docente da APNA, está bem? Nós tentámos fazer aqui uma breve análise sobre a PNA 2021, que ocorreu na passada quarta-feira. Isto ficará gravado, porque eu sei que alguns de vocês não conseguem assistir e tem, por exemplo, no Porto sei que havia uma cerimónia, mas realmente era a única altura em que nós conseguíamos fazer um vídeo dentro de tempo útil e não passado muito tempo, que acabava por já não ser de todo tão interessante. Queria só chamar a atenção que isto não é uma correção da PNA. Vocês, os nossos alunos, irão receber a correção da PNA já comentada e com as referências bibliográficas e indicações das perguntas potencialmente impugnáveis a seguir este vídeo, está bem? Nós estamos só a acabar os últimos detalhes, mas dentro de 3 horas após o vídeo, contamos com ter tudo feito. Mas, portanto, fiquem à espera no e-mail que irão lá receber as 3 versões. Este vídeo, sim, é mais para fazermos aqui um ponto da situação e fazermos uma breve análise do exame, que acho que é sempre interessante e também para serem daqui um bocadinho mais tranquilos, está bem? Muito bem. Antes de mais, queria dar-vos os parabéns, está bem? Parabéns, porque, independentemente da nota, vocês têm de estar muito orgulhosos de todo o trabalho que vocês fizeram até agora, está bem? A nota significa apenas um número e vocês vão perceber que não é mais nada do que isso. Eu, por exemplo, já nem sequer sabia que nota é que tirei exatamente, já nem sabia qual é que era a minha posição, tive de estar a ver agora lá para umas escolhas do internato que perguntavam isso. Portanto, acreditem, isto não vai mesmo fazer diferença. E uma coisa muito importante é que as notas variam sempre imenso de ano para ano, portanto, não se fixem num número e não comecem já a pensar que é um mau número, que é uma má posição. Como nós vamos ver, parece que o exame este ano foi um bocado mais difícil, portanto, os vossos números, na realidade, acabam por ser números considerados melhores do ano passado, está bem? Mas, antes de tudo, vocês têm mesmo a estar orgulhosos, foi um caminho muito difícil, vocês conseguiram chegar até ao fim e, portanto, eu queria dar-vos os parabéns e queria que vocês saíssem daqui com uma consciência tranquila e satisfeitos com aquilo que fizeram e conseguiram trabalhar ao longo deste ano, está bem? Que não é de todo fácil, há imensas coisas que podem acontecer pelo meio, imensos imprevistos, coisas que não correm tão bem e acaba por ser, pronto, muito, muito difícil conseguir manter realmente o ritmo que vocês mantiveram. Portanto, entrando agora mais no formato geral do exame. Portanto, quanto ao formato geral do exame, nada de novo também aqui, obviamente já não estávamos à espera de grandes mudanças, mantiveram-se as 150 perguntas, com a parte 1 e parte 2, isto também já sabíamos em termos de decreto-lei, e tínhamos 3 versões. Portanto, aqui também não houve alteração relativamente ao número das versões. Agora, nós fizemos no ano passado uma análise que acho que foi bastante interessante. Portanto, não sei se sabem, na PNA 2019, o primeiro exame foi realmente muito, muito extenso. E como podem reparar aqui, tinha 160 mil caracteres, em cada parte era constituída por 48 páginas, está bem? Portanto, foi um exame muito extenso. Foi uma das principais críticas a esse exame e aquilo que se verificou no exame do ano passado é que era um exame substancialmente menor. Portanto, só em termos de número de páginas, conseguíamos ver que passou de 48 para 48, de 38 para 39. Portanto, tivemos aqui uma redução relativamente drástica. Relativamente a este exame, surpresa das quais voltou a subir. Portanto, este exame parece ser o intermédio entre os dois últimos exames. Temos um total de 154 mil caracteres e 40 páginas na primeira parte e na segunda parte 46. E por isso também a vossa sensação de acabarem a segunda parte com a sensação de que não tiveram tanto tempo e que, já vamos ver as perguntas, eram um bocadinho também diferentes. Relativamente ao formato das perguntas, portanto, nós vamos avaliar a extensão dos enunciados. Em 2019, como nós estávamos à espera, os enunciados eram muito, muito grandes, portanto, havia menos de 5, havia apenas 7 perguntas com menos de 5 linhas, sendo que com mais de 15 tínhamos 14 perguntas, enquanto que o ano passado tivemos apenas uma pergunta nessa situação. Lá está, este exame foi um intermédio entre estes dois e tivemos 5 perguntas com mais de 15 linhas em 2021, aí apenas uma pergunta com mais de 18. Portanto, basicamente, aquilo que está a acontecer é que estamos a diminuir o número de perguntas com menos linhas, portanto, com menos de 5 linhas. Reparem que este ano surgiram apenas 2 e, essencialmente, começa a haver já uma homogeneidade no número de perguntas, no número de linhas que se encontram entre as 5 e as 15, na sua grande maioria. O que está também mais ou menos de acordo com o formato de casos clínicos que deve ter e que, regra geral, tem os exames deste tipo de exames. Relativamente às características clínicas, portanto,
o formato das perguntas. Normalmente, e isto acontece basicamente ao longo de todo o exame, é constituído por uma vinheta clínica. E esta vinheta clínica começa sempre da mesma forma. Começa, portanto, com começa, portanto, com a indicação de o porquê de vinda à consulta. Temos aqui, desculpem lá, só uma aluna, portanto, a Sofia, que não está a conseguir ouvir, já entrou e saiu várias vezes e queria saber se a gravação fica, a apresentação fica disponibilizada. Sim, Sofia, podes ver depois mais tarde, se não estiveres a conseguir ver agora. Relativamente aqui ao modelo de casos clínicos, portanto, vocês também já estavam muito habituados, porque era isto que acontecia nos exames de simulação, tem quase sempre a mesma constituição. Basicamente, o motivo de vinda à consulta ao serviço de urgência, seguido depois pelos sinais e sintomas que o acompanham, depois uma breve referência aos antecedentes pessoais, familiares, medicação, alergias e hábitos, também costumam encontrar sempre nesta fase. Entramos depois no exame objetivo, primeiro sempre com os sinais vitais, e os sinais vitais são sempre apresentados desta forma, portanto, temperatura, depois a frequência respiratória, seguido de frequência cardíaca, tensão arterial e saturação periférica de oxigênio. Depois entramos então no exame físico. Se houver ainda necessidade de apresentar algum exame complementar diagnóstico, normalmente são sempre exames que nos dão e auxiliam na nossa hipótese diagnóstica ou na eventual tratamento e aparecem sempre depois. A pergunta acaba sempre por ser o modelo de single best answer. Portanto, isto já é a norma que nós utilizamos nos nossos exames de simulação e, portanto, estou à espera que muitos de vocês não tenham achado que o exame fosse diferente dos exames de simulação que vocês foram feitos ao longo do curso. Relativamente ao formato das respostas, também muito semelhante àquilo que já estamos habituados, não surgiu da norma. Regra geral, as respostas apresentam sempre como frases curtas, está bem? E são sempre relacionadas na mesma área, ou seja, perguntas todas elas sobre o diagnóstico ou perguntas todas elas sobre exames complementares ou tratamento. Regra geral, não há hipóteses simultâneas de diagnóstico e tratamento, e isso, regra geral, não costuma existir, está bem? Portanto, até agora, nada de grandes surpresas. Relativamente aqui às perguntas com as imagens, queria só aqui ver se conseguia. Eric, podes-me só aqui ajudar? Já consegui, queria só tirar daqui esta barra. Portanto, relativamente às perguntas com as imagens, aqui o João a dizer que achou que as perguntas da app não eram melhores. Obrigada, João. Relativamente às perguntas com as imagens, 2019 não saiu nenhuma pergunta e nós, nos primeiros alunos que tivemos, nós insistimos que iriam sair e realmente é uma tendência e ainda bem que os nossos exames de simulação já têm imagens e têm imagens e mais difíceis para vocês não ficarem nada surpreendidos nem com dificuldade quando aparecem imagens. Portanto, 2019, 0, 2020, 2 imagens, uma radiografia de tórax e um CTG, portanto aqui da minha área, um cardiotocograma, e depois, qual é que é a nossa surpresa? Nenhuma, realmente nós temos um manual de eletrocardiografia, temos o seminário de eletrocardiografia, precisamente por isso, porque nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde iriam sair perguntas de eletrocardiografia. E, portanto, neste ano saíram 2 delas e acabou por sair outra na minha área, portanto, um cardiotocograma. A pergunta de eletrocardiografia tinha aqui uma particularidade que o professor José pediu para eu vos mostrar, e que era o quê? A pergunta era sobre o QT longo congénito. Esta pergunta, como vocês podem ver, encontra-se no manual da APNA, de ECG, na página 19, na tabela 3. As causas estão associadas às alterações que surgiu no tal rapaz de 18 anos, que apresentava alterações a nível da surdez e também alterações a nível do sono, e portanto eram compatíveis com estas patologias congénitas. E esta particularidade, este tema, estas causas não estão no Harrison na parte de cardiologia. Ok? E estão onde? Estão no nosso manual de eletrocardiografia. Porquê? Eles no Harrison estão na parte de otorrino. E, portanto, só para vos chamar a atenção que aquilo que nós fazemos dos manuais, de juntar alguns temas e mudá-los de sítio, porque faz mais sentido estudar desta forma, tem este princípio. E, portanto, só simplesmente para ficarmos aqui contentes realmente que, apesar de ter sido uma pergunta muito, muito difícil, o próprio professor de eletrocardiografia, o nosso professor José Pedro Sousa, realmente disse que foi uma pergunta muito difícil. Vocês vão ver pelo comentário tudo lá explicado o porquê, mas que realmente ele ficou muito contente de, no Harrison, nem sequer está na parte de cardiologia, está apenas na parte de otorrino, que não sai propriamente no exame com esse manual, uma vez que a bibliografia de otorrino é noutra, não é? Mas realmente sai aqui na parte do nosso manual da APNA.
Relativamente agora ao conteúdo, portanto, os domínios da matriz foram muito semelhantes com aquilo que estava publicado. O ano passado bateu exatamente certo, portanto, o ano passado foi mesmo 50, 15, 15, 10, 10. Este ano houve ligeiras diferenças, mas mesmo assim, regra geral, mantiveram aquilo que estava em decreto-lei. Portanto, houve 54% do exame que incidiu sobre a área da medicina, 14% sobre cirurgia e 13,3% sobre pediatria, e depois gineco e obstetrícia, que tem habitualmente os 10%, cada uma delas com 9,3%, ok? Chamar aqui apenas a atenção que a ginecologia e a obstetrícia, cada uma destas áreas saiu exatamente 7 perguntas para uma, 7 perguntas para outra. Portanto, também aqui uma distribuição bastante uniforme. Depois, nós vemos sempre quais é que foram os temas que foram mais perguntados. O ano passado houve 5 temas que foram os mais perguntados, cada um deles com 3 perguntas, ok? Este ano temos uma novidade, houve apenas um tema com 3 perguntas. E este tema, ainda por cima, é um tema nível B, portanto, um tema de infecciosas, com infecções da pele e dos tecidos moldes, onde saem 3 perguntas. Relativamente ao segundo lugar, portanto, os temas que tiveram 2 perguntas a incidir no exame, temos muitos mais, está bem? Aqui temos a área da medicina, portanto, na cardiologia saíram 2 perguntas de insuficiência cardíaca aguda e crónica e 2 perguntas de doenças valvulares da aorta e dos membros. Atenção, que é um tema C. Ok? Portanto, reparem como um tema C, apesar de não ter tanta importância no exame, obviamente, acabou por ficar em segundo lugar com 3 perguntas. Depois, a nível de endocrinologia, os distúrbios das glândulas tiroideias, um tema já relativamente perguntado. O ano passado foi mais a diabetes. Na neurologia, a abordagem ao doente com síncope. Na oncologia, um tema B também, portanto, os síndromes paraneoplásicos, é um tema que já costuma sair em todos os exames e, portanto, não, apesar de ser um tema B, não é algo que nos surpreende muito. E depois, aqui sim, na pneumologia, em vez de irem para os temas de asma, em vez de irem para os temas de DPOC, não, foram mais para temas nível B, de menor importância, onde os principais temas perguntados foi o síndrome da apneia e hipopneia do sono, com 2 perguntas também, e os distúrbios da pleura e do mediastino também com 2 perguntas, ok? Passando agora para a área de cirurgia. Portanto, na cirurgia, o principal tema perguntado na cirurgia geral foi a neoplasia do cólon, portanto, um tema nível A bastante importante, também em termos de saúde pública, de rastreios, portanto, também faz aqui algum sentido. Em termos de urologia, aqui uma grande surpresa, portanto, na área da urologia, só por si, terão 2 temas com 2 perguntas, portanto, algo bastante significativo. Ambos são temas A, mas ainda assim, comparativamente com a cirurgia geral, que acaba por ser, digamos, a matéria-mãe, acaba por também surpreender aqui um bocadinho, com 2 perguntas na litíase urinária e hematúria e 2 perguntas na neoplasia do rim, bexiga e próstata. A nível de ortopedia, portanto, uma pergunta de trauma, que já estávamos à espera, mas a osteoporose foi mais perguntada, ok? A osteoporose saíram então 2 perguntas sobre este tema. Na pediatria houve aqui uma grande revolução, portanto, este tema não foi de todo o tema mais perguntado o ano passado, e então saíram 2 perguntas sobre o excesso de peso e obesidade. Mas, quer na cirurgia, quer na pediatria, nada disto nos choca muito, uma vez que são tudo temas nível A. Ok? Quando entramos agora na ginecologia e obstetrícia, na ginecologia houve apenas um tema que foi perguntado 2 vezes, e ainda por cima foi um tema nível B, que eu já disse inclusive nas aulas que era uma parvoíce ser um tema nível B, porque é um tema muito importante, que é muito importante nos cuidados de saúde primários, é muito importante na especialidade e, portanto, não faz qualquer sentido e acredito que mais dia ou mais tarde eles irão mudá-lo para tema nível A, e a verdade é que é tão importante que foi o único tema na ginecologia e obstetrícia que se repetiu e que saiu também 2 perguntas, como amenorreia e hemorragia uterina normal. Na psiquiatria não houve repetição de nenhum dos temas, ok? Muito bem. Relativamente às perguntas fora da matriz, já sabíamos que estas perguntas existiam. Além disto, também há uma pergunta sobre o suporte de órgãos, que também era fora da matriz, mas aqui a profilaxia pós-exposição, e nós quisemos trazer-vos isto, porque realmente considerámos que foi uma pergunta fora da matriz. Por isso é que é tão importante nós também fazermos isso nos nossos exames de simulação, haver sempre 2, 3 perguntas que estão fora, não só por serem temas que nós achamos que podem vir a sair, está bem? Mas também para vos confrontar com essa situação e a frustração de pensar isto não está na matriz, mas não há problema, estou habituada a tratar e a lidar com estes problemas, está bem? E daí que também os nossos manuais tenham sempre os capítulos complementares para que vocês consigam também pronto, estudar um bocadinho mais, ou nem que seja na revisão do exame de simulação e na correção, verem o que é que se passa. Portanto, tínhamos aqui uma mulher de 44 anos, que era uma enfermeira, ela estava a retirar sangue a um doente que estava infectado com uma pneumonia por pneumocistis, e
uma hepatite desconhecida. E esta enfermeira basicamente picou-se, não é? Algo relativamente comum, e eles perguntam então qual é que é das alternativas, além da antirretroviral, portanto, além da VIH. Estou a falar aqui desta opção, apesar de nós não termos indicação que esta senhora tem VIH, mas se tem uma pneumonia por pneumocistis é relativamente frequente, qual é que seria a mais adequada? Realmente, não há dúvida que a hipótese mais adequada é a imunoglobulina anti-hepatite B, portanto, esta é uma pergunta que, apesar de estar fora da matriz, não é contestável, está bem? E vocês vão encontrar isso na vossa correção, mas pneumocistis não fazia sentido nós estarmos a dar antibioterapia porque é essencialmente por aerossóis, não tem nada a ver com a picada e, regra geral, afeta pessoas imunocomprometidas. Portanto, se esta enfermeira não tinha propriamente nenhum problema, não fazia sentido. Relativamente à vacina contra o tétano, está recomendada até aos 65 anos de idade a cada 20 anos. Nós temos indicação aqui no nosso caso clínico que tinha feito a vacina contra o tétano há 6 anos, portanto ainda estava imunizada, não havia stress. Difteria e toxoconvulsa são vacinas da idade pediátrica, portanto não faziam aqui também qualquer sentido e, portanto, relativamente à imunoglobulina da antihepatite B, nós tínhamos indicação que ela tinha feito a vacina, mas não tinha anticorpos positivos. Portanto, provavelmente não tinha gerado aqui uma boa imunidade e, portanto, faz sentido tomar uma toma pelo menos imediatamente após a exposição e depois outra mais tardiamente, está bem? Sendo que a primeira deve ser o mais rápido possível. Muito bem, relativamente a temas repetidos, como eu estava a dizer, os exames de simulação, o grande objetivo é que vocês realmente também não só se habituem ao tipo do exame e, portanto, não estranhem e parece que estão a fazer simplesmente mais um exame de simulação, mas obviamente também que vão lidando com temas e perguntas que obviamente vão sair. Portanto, temos aqui a meningite, que foi uma pergunta, isto aqui, todos os temas que eu estou aqui a apresentar são os do exame da versão A e depois tem ali em cima a versão B e C, está bem? Portanto, basicamente nós tínhamos aqui uma mulher de 62 anos que nos apresenta com uma tríade muito específica da meningite, não é? Temos então cefaleia, temos a presença de febre e depois aqui no exame neurológico, aqui no final, temos rigidez da nuca. E basicamente aqui a grande questão é, nós temos um aumento da hipertensão intracraniana ou não, que à partida não tínhamos, não vemos que temos os pomos oculares para mostrar alterações, não tínhamos sinais neurológicos focais e, portanto, não temos contraindicação à realização de punção lombar, que é realmente o exame diagnóstico que nos permite mais rapidamente um diagnóstico. E, portanto, tínhamos uma pergunta muito semelhante, esta é uma pergunta do terceiro exame de simulação, é a pergunta 13, em que basicamente temos a mesma história, uma mulher, neste caso não tínhamos a tríade, era um bocadinho mais difícil, uma vez que tínhamos cefaleia intensa e apenas a rigidez da nuca, não tínhamos a febre, sendo que a rigidez da nuca é patognomónico de inflamação das meninges, não necessariamente uma meningite, mas inflamação das meninges, portanto, acaba por ser muito provável. E aqui, no nosso caso clínico, tínhamos uma diferença que era um bocadinho mais difícil, em que eles nos davam uma pressão arterial de 150/80, aqui para dificultar um bocadinho esta história de hipertensão intracraniana versus hipertensão normal, vulgar assim. Mas, realmente, também seria a opção B, a realização de uma punção lombar. Pronto, simplesmente aqui para vos mostrar, houve alguns temas que foram repetidos também de exames anteriores, por exemplo, a esclerose múltipla acabou por ser um tema que volta novamente aqui a ser perguntado e já tinha saído em exames anteriores, está bem? Tal como o câncer da bexiga também. Muito bem, em termos de novidades e de curiosidades, trago-vos aqui 2 temas, nomeadamente de hematologia, as anemias e as doenças do viajante. Como sabem, o ano passado um tema C foi dos temas mais perguntados. Como vocês podem ver, em 2020 saíram 3 perguntas sobre eles e em 2021 doenças do viajante volta a sair. Portanto, apesar de ser um tema nível C, já vemos que é aqui uma constante nestes exames da Prova Nacional de Acesso, portanto, muito importante para os próximos anos aqui este reforço. E a anemia, foi estranho não saírem 2 perguntas de anemia, está bem? Porque existem uma série de opções e de temas dentro da anemia que eles podiam ter ido perguntar e, portanto, saiu apenas um tema e de realçar aqui, provavelmente no próximo ano já sairão novamente mais perguntas de anemia. E agora sim, aquilo que eu vos queria mostrar, portanto, muitos de vocês saíram do exame com a sensação de foi um exame menos clínico, foi um exame onde nos foram perguntar a porcaria dos genes, as translocações, os anticorpos, certo? Não há dúvida, e nós ao fazermos esta análise verificámos que 40% das perguntas, um bocadinho menos, mas aproximadamente 40% das perguntas incidiram sobre o mecanismo da doença, que não era de todo o habitual, ok? O habitual era sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e depois a verdadeira razão do desastre, exatamente, Mariana. Portanto, o essencialmente era diagnóstico, abordagem ao doente e tratamento, e não sobre o mecanismo da doença.
Isto foi mais evidente na segunda parte, portanto, a juntar com 46 páginas, que era muito mais do que 40 páginas da primeira parte, a juntar com perguntas essencialmente do mecanismo da doença, é aquilo que acaba por gerar mais stress. Queria-vos apenas chamar a atenção que é verdade que isto aconteceu, mas ainda assim, para vocês identificarem qual é que era a doença e, portanto, poderem fazer esta associação, era obrigatório vocês terem a noção clínica. E aqui ajudava muito os doentes tipo que foram falados ao longo das tutorias, está bem? Portanto, eu acho que os doentes tipo são realmente uma das melhores ferramentas que vocês têm à vossa disposição, porque vocês rapidamente conseguem identificar, e aqui era um exemplo desses, neste caso era um doente com doença inflamatória, doença de Crohn, se vocês fossem ler o caso clínico, e portanto seria a hipótese do JAK2 que estava mais aqui associada, está bem? Os anticorpos, depois também vamos ver mais à frente, a endocrinologia, que realmente acabou também por sair, mas são situações patognomónicas ou que fazem e permitem fazer o diagnóstico, e, portanto, não é para vocês estarem a decorar os genes todos, mas algumas delas temos de chamar a atenção e temos de incidir um bocadinho mais sobre isso, está bem? Muito bem, relativamente às nossas apostas, portanto, nós tínhamos várias perguntas que os nossos professores queriam que eu colocasse aqui hoje, está bem? Para que eles tinham dito, eu disse que isto ia sair e saiu mesmo, mas quem ganhou acabou por ser o professor de endocrinologia, portanto, o Dr. Miguel Saraiva, que acho que vocês gostam muito, e ele pediu mesmo para eu vos trazer aqui esta hipótese. Porquê? Era uma pergunta sobre a doença de Paget, é um tema que é um nível C, e que basicamente, ele disse várias vezes na aula, quem não tiver tempo de estudar um tema nível C, como a doença de Paget, a única coisa que precisa mesmo de saber sobre isto é que o diagnóstico baseia-se também com, e é muito importante, o marcador diagnóstico é fosfatase alcalina sénica. E isto acabou por sair. Portanto, basicamente tínhamos então um homem de 51 anos, aquele que nos dava tinha uma dor discreta na região do ombro direito, e quando nós fomos fazer uma ecografia devia-se uma tendinopatia, mas aquilo que nos dava realmente a indicação de doença de Paget era as alterações a nível radiológico, a nível imagiológico, na qual eles dizem que o raio-x revela um aumento do volume e rarefação óssea com espessamento cortical e alterações escleróticas, sem sinais de fratura no terço proximal do ombro. Portanto, aqui o que eles queriam que vocês identificassem era realmente a doença de Paget. E depois, uma vez identificada a doença de Paget, iriam então para a única coisa que vocês tinham de saber desta doença, segundo o Miguel, para quem não tinha tempo de estudar mais, era que a fosfatase alcalina era realmente um marcador diagnóstico. Relativamente às opções B e C, não fazia sentido, portanto, prescrição de cálcio ou de vitamina D apenas quando estão em deficiência, e aqui no caso clínico nós não tínhamos indicação destes valores. A densitometria óssea periódica tem indicação para o estudo da osteoporose, que também não era o caso, e as radiografias seriadas do esqueleto aqui podiam fazer alguma dificuldade a quem sabe mais, ok? E precisamente porquê? Porque permitem ver o envolvimento e o desenvolvimento da doença de Paget, está bem? Pronto, e portanto era basicamente isto que eu tinha aqui para vos dizer. Exatamente, aqui o João Lima está a dizer que o professor disse que só se quisessem saber uma coisa sobre a doença de Paget era a fosfatase, e era mesmo isto que saiu. Portanto, foi por isso, Miguel disse mesmo, Marta, por favor, mete esta pergunta, e eu tenho a certeza que todos os nossos alunos, pelo menos os alunos que ouviram a minha aula, acertaram, e eu espero que assim seja. Muito bem, relativamente agora à análise da dificuldade das perguntas, portanto, nós trouxemos aqui algumas das perguntas que consideramos mais difíceis. E, portanto, para esta eu vou então começar a ler. Temos uma mulher de 72 anos. Reparem aqui que vocês têm uma série de, todo um caso, e que, basicamente, isto é para explicar que nós estamos perante uma situação de hipocaliemia, que também nos dava a indicação quando nos mostravam umas alterações analíticas com potássio de 3, ok? E depois temos a de encontrar, dentro do caso clínico, qual é que é a causa mais provável para nós termos esta situação. Esta situação foi avaliada pelos professores de nefrologia, que consideraram realmente que foi uma das perguntas mais difíceis do exame. Portanto, temos uma mulher de 72 anos que veio ao consultório médico por astenia e mialgias com uma semana de evolução, associado também a febre desde o dia anterior. Tem um episódio recente de um grande desgosto por perda familiar. Isto aqui está aqui basicamente só para confundir, só para pôr palha, o habitual que nós já sabemos. Afirma que desde há 3 semanas interrompeu todos os seus hábitos sociais, toma café, habitualmente 7 por dia, portanto aqui um número bastante significativo, e da medicação. Há cerca de 2 semanas, por recomendação de uma vizinha que a achou muito fraquinha, iniciou a toma de um complexo vitamínico B, incluindo o folato, portanto o B9. A história médica, temos então uma diabetes mellitus, medicada com dose baixa de insulina
de ação lenta à noite e anemia macrocítica, que não sabe mais detalhes. Em termos de sinais vitais, portanto, confirma-se a tal febre, com 38 graus, sem outras alterações, e ao exame físico está lúcida, colaborante e hidratada. A palpação muscular esquelética é ligeiramente dolorosa e a auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro dos padrões da normalidade. Portanto, eles perguntam-nos então, depois dão-nos as análises, não é? Em que se verifica a tal hipocaliemia e perguntam-nos qual é que é a explicação mais provável. Portanto, a explicação mais provável, esta pergunta era difícil, era então a administração de folato. Porque a administração de folato o que vai fazer é aumentar o turnover celular, portanto vai aumentar a produção de células, não apenas de eritrócitos, mas também de células no geral. Nós estamos a dar o substrato necessário para que isso aconteça. E se temos mais células, o potássio é um ião intracelular e, portanto, aquilo que vai acontecer é que o potássio deixa de estar fora, que é aquilo que nós conseguimos medir, e passa para dentro das células. Ao passar para dentro das células, temos uma diminuição do potássio extracelular e, portanto, temos uma hipocaliemia, ok? As outras opções era tudo exatamente ao contrário, portanto, não é a hipermagnesemia que causa, é a hipomagnesemia, não é a presença de febre, mas sim a hipotermia, não é a suspensão de cafeína ou de insulina, mas sim a administração. Portanto, vocês também já sabem, então a insulina é aquilo que realmente é o mais óbvio, quando se administra a insulina, o que nós temos uma tendência é de originar-nos uma hipocaliemia, daí que nas correções destas alterações metabólicas temos sempre que ter muita atenção ao nosso amigo do potássio. Muito bem, uma pergunta que nós consideramos também mais difícil, foi uma pergunta aqui da minha área, em que tínhamos então uma mulher, basicamente isto é um caso clínico de uma hemorragia uterina anormal intercíclica, ok? Portanto, temos uma mulher de 26 anos que vem ao consultório por episódios recorrentes de ter hemática genital em quantidade escassa e agora isto sim permitia a resposta 14 a 16 dias após o período menstrual. Ok? Desde há 3 meses. A menarca foi aos 14 anos, coitado aos 19 não interessa. Ciclos menstruais, também muito importante isto, 28 a 30 dias. Sempre nós temos ciclos regulares, temos indicação que muito provavelmente os ciclos são ovulatórios, está bem? Era também uma coisa importante que nós dizíamos das aulas, e o período menstrual tem uma duração de 5 dias. Tem a sintomatologia pré-menstrual, também a favor de haver ciclos ovulatórios, tem atividade sexual esporádica, com uso a preservativo. Ok, a última menstruação foi há 3 semanas, depois basicamente mostram-nos que ela não tem outros fatores de risco, nomeadamente tem um IMC perfeitamente normal, também não faz medicação e está tudo dentro da normalidade. E o endométrio é trilaminado, ou seja, também está de acordo, não é um endométrio espessado. Portanto, nós à partida, a hipertrofia endometrial pela ecografia podíamos excluir, ok? Escolhíamos assim a E. Os ciclos anovulatórios escolhíamos também, uma vez que temos ciclos regulares, e portanto também acaba por não fazer sentido. O aumento gradual dos níveis séricos de progesterona não é a causa, está bem? E o defeito da fase lútea do ciclo ovárico era exatamente o contrário. Se nós temos um defeito da fase lútea do ciclo ovárico, o que nós vamos ter é uma menstruação, uma perda que vai ocorrer uns dias antes, ok? E portanto são ciclos de regra viral mais curtos e uma perda mais precoce. E portanto, isto, nós ficámos muito contentes, uma vez que isto encontra-se no nosso manual, é o mid-cycle spotting e que, basicamente, na ausência de patologia demonstrável, esse sangramento, que é o sangramento que ocorre simultaneamente com a ovulação, portanto, os tais 14 a 16 dias após a menstruação, principalmente quando temos um ciclo menstrual de 28 a 30 dias, portanto está exatamente ali a meio. Na ausência de patologia demonstrável, que era o que todo este caso clínico nos apresentava, este sangramento autolimitado pode ser atribuído à queda repentina de estrogénios que desensibiliza o endométrio, está bem? Portanto, também ficámos aqui muito contentes, uma vez que iríamos ter esta possibilidade. E aqui ao lado tem aquilo que vocês vão receber, portanto, todos os nossos alunos a seguir irão receber a correção da PNA, comentada e também com as indicações das perguntas anuláveis, e tem sempre um comentário e depois as referências bibliográficas. Depois, isto foi as nossas sensações enquanto professores, não é? E aquilo que nós achámos ao corrigir o exame. Mas tivemos algumas surpresas pelo ranking APNA. E, portanto, para vocês terem uma ideia, desculpem lá, tinha só de dizer que me dá um golinho de água, para vocês terem uma ideia, até ao momento já responderam no ranking APNA 731 pessoas, portanto é bastante significativo. E se vocês conseguirem, que todos vocês consigam responder, vai-vos dar uma indicação muito mais fiável da vossa posição. Claro que a média é a média de curso, uma vez que a média normalizada para o curso de 2022 ainda não foi publicada, está bem? Mas pronto, é isto realmente que nós temos. E é o mais próximo que temos da realidade. E, portanto, 731, o que está aqui no slide ainda é 727, porque isto foi uma atualização que eu vi agora mesmo, só por curiosidade. Portanto, continuem ainda a espalhar a mensagem para vocês conseguirem ter informações mais importantes. O que é que nós vimos?
Esta foi a pergunta mais falhada, ok? Das 727 pessoas que responderam no ranking APNA, 706 erraram esta pergunta. Portanto, foi a mais difícil e não foi aquela que nós, enquanto professores, considerámos a mais difícil. Portanto, temos então um homem de 18 anos que é trazido ao consultório médico pela sua mãe por perda de apetite, suores noturnos e perda de peso, ok? Isto à partida faz-nos logo pensar em linfoma, certo? Ele diz que não lhe apetece fazer nada, não tem diarreia, eritema ou tosse, não há história de trauma recente, não houve viagem ao estrangeiro, não houve picadas de insetos. É um estudante aplicado, está no 12º ano, está envolvido em muitas atividades extracurriculares, não está sexualmente ativo. Esta é uma frase um bocado estranha. Normalmente nós dizemos não é sexualmente ativo. E eles aqui foram um bocado mauzinhos a dizer não está sexualmente ativo, precisamente por isso. E não consome drogas ilícitas. Nunca esteve hospitalizado e tem um IMC de 18. Os sinais vitais são temperatura 37, frequência respiratória de 20, portanto não tem quaisquer alterações ao exame físico, e ao exame físico temos apenas que está pálido e emagrecido. A auscultação está dentro dos parâmetros da normalidade, e agora a única coisa positiva, além da tal perda de apetite, suores noturnos, perda de peso, é que se palpa um nódulo no exame objetivo na área supraclavicular direita de 3x4. Ok? Portanto, eles perguntam-nos qual é que é a alternativa subjacente mais provável, e aqui a grande, eu acho que a maioria de vocês iria então para a C, não é? Porque é o mais provável e foi isso também que os nossos professores consideraram que era realmente o mais provável, ok? Portanto, a resposta correta pela ACSS foi realmente a E, o VIH. Eles basicamente basearam-se em que não está sexualmente ativo, mas já teve, ok? Ou então que o doente mentiu. Nós sabemos que os doentes mentem constantemente, mas se nós formos fazer um exame da PNA a contar que o doente pode estar a mentir, então isso não vale a pena, não é? Porque então pode ser qualquer coisa. Portanto, os nossos docentes acham realmente que esta é uma pergunta impugnável e colocam aqui esta opção para, se vocês quiserem contestar, podem exatamente dizer isto. Portanto, se a história, partindo do pressuposto que a história contada é verdadeira, é um doente jovem, faz parte do doente tipo do linfoma, não é? Com sintomas B, tem suores noturnos, tem perda de peso, não tem contexto epidemiológico, não tem contactos de risco, eles dizem que ele não está sexualmente ativo, dizem que não usa drogas ilícitas e tem uma adenopatia palpável. Tudo isto aponta para um linfoma, ok? E, portanto, a nossa opção é que esta seja provavelmente uma pergunta potencialmente impugnável. E vocês vão receber, portanto, também isto para vos ajudar. Só que uma questão achou difícil, mas estudável, e estava direitinho no manual. O problema foi as perguntas que estavam muito mal feitas. Partindo deste pressuposto da mentira, então metade das perguntas da PNA poderiam ter outra resposta. Exatamente, João. Portanto, nós acreditamos mesmo que esta é uma pergunta que está mal feita e que não devia ser considerada correta o VIH, devia ser considerado correto o linfoma, está bem? Porque das duas, uma, ou eles assumem que então querem que o doente minta, mas então não dá para fazer um exame com a PNA, porque tudo o que é contestável podia ser outra coisa e ele podia estar a mentir, não é? O mais provável neste caso, se aquilo era verdade, se não tem contexto epidemiológico, era ser um linfoma. Portanto, sim, nós aqui estamos convosco e acreditamos que pode ser uma pergunta a ser impugnável. Perguntas fáceis, não são apenas perguntas difíceis, também temos perguntas fáceis. Lá tais são as nossas apostas, aquilo que nós achamos antes de fazer, de termos os dados do ranking APNA. Nós consideramos então uma pergunta aqui da minha área, do pós-parto, que acertou bastante gente. Portanto, basicamente, trata-nos então de uma mulher de 31 anos, que vem por dor na mama esquerda desde há um dia. O que é que eles nos dizem? Teve um parto há 10 dias, foi a primeira gravidez, também é aqui um fator de risco importante. Está sobre aleitamento materno, portanto, aqui um dos fatores de risco para mastite, tem temperatura elevada, portanto, temos febre. Logo aí, algumas das causas, como o galactocele ou o engurgitamento mamário ou a dermatite de contacto, acabam por ser excluídas, está bem? Tem uma temperatura de 38,3, de resto não tem alterações, e depois, na mama esquerda, tem uma fissura mamilar, zona de eritema e edema, no quadrante supraexterno, portanto, isto poderia ser uma mastite puerperal, mas também poderia ser um abscesso ou um galactocele, mal delimitada, sem sinal de flutuação. Portanto, acabava por nos permitir excluir o abscesso mamário. E, portanto, o diagnóstico mais provável, não há dúvida aqui, que seria a mastite puerperal, portanto, unilateral, associado a febre e sem sinais de flutuação, é basicamente aqueles 3 tópicos que vos permitem fazer o diagnóstico diferencial com as outras opções, está bem? Engurgitamento mamário, regra geral bilateral, dermatite de contacto, eu acho que eles meteram aqui só porque tinham de pôr alguma coisa, porque é claramente aquele que é mais fácil de excluir, e o galactocele não está associado a febre também, está bem?
Muito bem, outra pergunta considerada muito fácil, e esta mesmo pessoas que não são da área aqui da medicina, nomeadamente muitos dos vegetarianos, sabem perfeitamente responder a isso, portanto nós já sabíamos, que já toda a gente sabe, que uma dieta com apenas vegetais não tem vitamina B12, é necessário fazer o suplemento com cianocobalamina, uma vez que a vitamina B12 tem origem animal. E, portanto, basicamente era uma pergunta muito fácil que também foi das mais acertadas no exame. No entanto, a pergunta mais acertada é, reparem que de 727 candidatos que responderam ao ranking APNA, 705 acertaram. Foi esta, também da área da ginecologia. Portanto, reparem aqui que a ginecologia tem pelo menos 2 perguntas já consideradas muito fáceis e que é uma pergunta sobre a ética, ok? Portanto, já o ano passado surgiu uma pergunta assim. O ano passado era a pergunta também sobre a contracepção e era sobre a laqueação tubária, se nós devíamos perguntar ao marido. Eles fazem sempre esta questão. Eu sei que para nós não faz muito sentido, porque para nós é óbvio. Como assim, ao escutar e considerar a opinião do marido? O que é que ele tem a ver com isso? São as minhas trompas, eu faço com elas o que eu quiser, não é? Mas a verdade é que as pessoas que quem estão a fazer as perguntas é completamente diferente. E eu nessa área, uma vez que já fiz um trabalho na área de contracepção, e eu até costumo de falar disto em aula, eu encontrei nos processos autorizações para laqueação de trompas assinados pelo marido. Isto é incrível. Como é que é possível? E, portanto, realmente, aqui não há dúvida, aquilo que é o mais habitual e é quase que como senso comum, é realmente sempre explicar o procedimento, as suas consequências, tranquilizar, etc. O problema é quando eles nos metem mais do que uma opção semelhante, não é? Mas pronto, recomendar que tenham um segundo filho, então, uma tontice pegada, e desaconselhar pelos antecedentes médicos, não tem qualquer contraindicação para isso, e obviamente que nunca se difere uma decisão de iniciar contracepção para 12 meses, está bem? Isso é completamente contra. Aliás, nós somos um dos melhores países em termos de contracepção a nível europeu e a nível mundial, precisamente por isso, porque é muito fácil iniciar contracepção em Portugal. Em qualquer consulta, nós não precisamos de mais de um exame, nós só precisamos de uma breve história clínica, de fazer um exame objetivo sumário, onde se vê o peso e a tensão e já está. Está bem? Portanto, é realmente muito fácil iniciar a contracepção e isso é uma coisa que nós nos devemos orgulhar e manter. Relativamente ainda à análise aqui de resultados, portanto, como vocês sabem, nós conseguimos estas estatísticas através do ranking APNA e acho que isto acaba por ser muito útil e também tranquilizar aqui um bocado o pessoal. Portanto, até agora, lá está, eu fiz estes dados ainda há bocado, entretanto já temos mais pessoas a colocar as respostas. Portanto, nós tínhamos então 727 respostas colocadas, a média foi 99. Reparem que a média do ano passado foi mais alta, portanto 102, ok? E a mediana do ano passado tinha sido 106 e deste ano está nos 102. Portanto, novamente, para vos chamar aqui a atenção, não nos animem, parece ter sido, sem dúvida alguma, um exame mais difícil do que o exame do ano passado. A pontuação máxima que temos até agora, não sabemos se é verdade ou não, mas realmente 146, portanto, quem tiver tirado 146, muitos parabéns, parece ser a pontuação máxima. Obviamente que isto pode sempre contar com pequenos enganos, ou pessoas que queiram estar aqui a misturar aqui um bocadinho os casos, isso obviamente só temos a certeza de acontecerem as notas oficiais, mas agora a ideia que temos é que a pontuação máxima foi 146 e a pontuação mínima introduzida foram então os 20 pontos. Depois fizemos um questionário. Ok, afinal, a 123, a resposta é A ou D. Eu já não sei se já mostrei essa pergunta. Qual é que era a pergunta de 123? A resposta correta é a D. Ok? Opção, qual das seguintes é a indicação mais adequada? É explicar o procedimento e as suas consequências, está bem? O que não faz sentido é escutar e considerar a opção do marido. A opção do marido, ele não tem nada a ver com isso, ok? Muito bem, isso era no antigamente, Cátia, era aquilo que eu estava a dizer. No antigamente, quando eu vou consultar processos para fazer estudos e trabalhos e não sei o quê, eu vejo consentimentos informados onde o marido é que assina, o que é ridículo. Portanto, nós fizemos um questionário no Instagram, ok? Onde vamos perguntar-vos quais é que eram as especialidades que vocês tinham considerado as mais difíceis e as mais fáceis. Dentro das mais difíceis, tínhamos dado a hipótese de cardiologia de Nefro ou de Hemata, portanto, mesmo assim também não demos aquilo que realmente verificou, porque não foi a opinião dos professores que nós tivemos. Mas foi considerado que o mais difícil tinha sido nefrologia, ok? Cardio e hemata não foi escolhido. Da especialidade mais fácil, demos a opção de ginecologia, de psiquiatria ou de endocrinologia e aquilo que foi mais escolhido foi realmente a psiquiatria. Vamos ver agora os resultados de acordo com o ranking APNA.
Portanto, as mais falhadas foi reumato, 67% das perguntas de reumatologia foram falhadas. Isto é muito significativo e nem sequer estava ali no na nossa opção das perguntas mais falhadas, porque também não foi esse o feedback que nós tivemos dos professores. E reparem que cardio e hemato, que eram realmente hipóteses e que não foram escolhidas, foi escolhida a nefrologia, surgem em segundo lugar, execo com pneumo, em 39% das perguntas são falhadas destas áreas, ok? Relativamente às mais acertadas, portanto, endócrino estava nas opções, mas não foi mais escolhida. A mais escolhida foi psiquiatria, que não está aqui no top 3 das mais acertadas. 69%, mas isto é muito semelhante. Oftalmo 76%, mas oftalmo saiu apenas uma pergunta com diplopia, portanto, acaba por ser um bocadinho, não vale aquilo que vale. E depois ginecologia com 75%, ok? Muito bem. Perguntas em branco, e agora já mesmo para terminar, para acabar aqui esta análise, portanto, nós chamamos sempre a atenção, nunca ninguém deixa perguntas em branco, está bem? E é mesmo para vocês treinarem isso nos exames de simulação, portanto, mesmo quando estão a entregar, é para pôr a última, não dá qualquer coisa, pá, tenho 20% de acertar, ok? Portanto, as perguntas não desconta, é uma coisa que não faz sentido nós deixarmos perguntas em branco. Esta foi a pergunta que foi mais deixada em branco, portanto, 12 pessoas das 727 que colocaram as respostas, colocaram esta pergunta em branco, 460 acertaram, ok? E 255 erraram esta pergunta. Era a tal pergunta do doença de Paget e a única coisa que têm de saber é a fosfatase alcalina como marcador, está bem? Muito bem, portanto, só para terminar agora, não se esqueçam, partilhem a opção de colocar as respostas no ranking APNA, faz-vos logo a vossa indicação da vossa posição da amostra, dá-vos logo as vossas indicações, vocês próprios conseguem ver quais é que são as áreas que tiveram melhor, que tiveram pior, porque muitas das vezes não é a sensação real que vocês têm quando acabam o exame. E, portanto, queria apenas terminar assim, agradecer-vos a todos, agradecer todo este caminho que nós percorremos até agora. Mesmo quem não foi nosso aluno, está de parabéns, está bem? Isto é um processo muito longo, muito difícil e, portanto, parabéns a todos. Aos nossos alunos, nós não acabamos por aqui, portanto, como vocês sabem, vocês ainda vão ter uma reunião com o tutor que vos vai também dar umas achegas sobre as escolhas e tranquilizar-vos nesse aspecto, e nós depois, mais tarde, vamos fazer, que já fizemos este ano, um congresso que são as Olimpíadas, em que basicamente falamos de todas as especialidades, falamos também de outros temas, nomeadamente os temas que foram escolhidos para este ano, foi fazer um internato num hospital privado e fazer um internato, mudar de cidade para fazer um internato. Se vocês tiverem outros temas que vocês acham que é interessante falarmos nesse congresso, dúvidas que surjam, enviem-me e-mail para eu arranjar pessoas então para falarem, está bem? Portanto, muito obrigada a todos. Foi realmente ok. Temos aqui só uma pergunta do João. Desculpa, vocês dão algum apoio para o MIR? Sim, nós temos, para os nossos alunos, nós temos o PAC APNA-MIR, em que quem quiser então experimentar fazer o exame do MIR, que é em fevereiro, pode falar connosco e nós, por um preço simbólico, acho que é 200 euros ou assim, têm acesso a 10 exames de simulação e a um outro manual online que é da parte da genética, que não sai no nosso exame, mas isso aí depois temos de ver caso a caso, está bem? Ok, muito bem. Portanto, adeus a todos, bom descanso, vocês merecem e estão todos de parabéns, está bem? Obrigada.